Hamilton? Isso, não, agora está bem. Fica só em silêncio. Olá, amigos, estamos de volta com Batata Quente na nossa 22ª edição, sempre trazendo temas diferentes, interessantes e que, com certeza, refletem fatias consideráveis de peso da comunidade brasileira, desses brasileiros que vivem no mundo. Hoje é um tema do meu coração. Por quê? Minha galera, minha turma. Hoje eu trouxe minha galera para fazer o Batata Quente. E que galera é essa? É a galera dos 65 anos ou mais e que não tem medo nenhum de ser feliz. E você vai entender por quê. Essa dinâmica dessas pessoas que poderiam estar... Silêncio aí, por favor, pessoal. Por favor aí. Por favor. Essas pessoas que poderiam estar com seu chinelinho na frente da televisão, nada contra, acomodadas ao que muita gente imaginava. Lembro para vocês todos fazer seus compartilhamentos do live, nós já estamos no ar, fazer seus compartilhamentos. Poderiam estar aceitando aquela velha história de que não, agora é a terceira fase da minha vida, eu vou ficar calminho, tomar meu chazinho. Com esses aqui, ó o dedinho. Não, 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 não. E no decorrer do programa vocês vão entender por que essas são pessoas muito especiais. Eu começo cumprimentando para dar a sua como eu digo, meu Deus do céu. O seu boa noite, a minha muito querida Ivonete Leite. Ivonete Leite nasceu no Rio de Janeiro, estudou Direito na Faculdade Cândido Mendes. Transferida do Brasil para trabalhar em Nova York em 1978, foi a primeira mulher brasileira a ser promovida a vice-presidente em 1981 do Citibank. Não é pouca coisa não, hein? Se aposentou do Citi, mas continuou trabalhando no Credit Suisse até 2003. Desde então, dedica-se à fotografia, já tendo realizado diversos projetos e exposições, e é uma fotógrafa premiada com o Visual Awards, Press Awards. Ivonete Leite, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos que estão comigo na Batata Quente desta noite. Muito feliz e muito honrada de estar participando hoje da Batata Quente. Tenho acompanhado, é um sucesso de público e os assuntos sempre maravilhosos. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Nós é que estamos, Ivonete, por ter você aqui. Como é uma honra também, um prazer enorme ter ele de Boston, Massachusetts, Edson Paiva, 75 anos, nasceu em Virgolândia, Minas Gerais, estudou Filosofia, Ciências e Letras na Faculdade de Caratinga, em Minas, famosa. Casado há 48 anos por minha muito querida amiga e fãs que nós somos de Lagosta, Cristina Paiva, tem 3 filhos, muito queridos também, e fundou em 1988 o jornal Brazilian Times, que é hoje o segundo mais antigo jornal brasileiro em circulação nos Estados Unidos. Vive em Massachusetts desde 1982. Boa noite, meu caro Edson. Sim, boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E estou me sentindo honrado em participar desse seleto grupo aí que você conseguiu para essa entrevista de hoje. Rapaz, eu tô com vocês aqui, eu estou bem na fita, viu? Eu estou bem na fita. De Orlando, Flórida, Celestino de Títio, 68 anos, nasceu em Campinas, São Paulo, estudou Direito e Economia na PUC de Campinas. Casado com Lúcia de Títio, que é colega, tem um blog famosíssimo ligado à saúde de animais, muito querida. Ela, há 31 anos eles são casados, têm 2 filhos. Ele é broker owner da Central Florida Realty, em Orlando. Vive nos Estados Unidos há 20 anos. Boa noite, Celestino. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Prazer estar com todos vocês aqui. Tenho acompanhado a Batata Quente e até esperava essa oportunidade que lhe agradeço de ter dado para mim estar aqui para falar com vocês. Bom, mas tinha que esperar a batata certa para chamar você para... Né? Essa é uma batata glamurosa. Um detalhe, eu amanhã assumo a tesouraria do Rotary Brasil Orlando.
um Rotary em língua portuguesa aqui na cidade de Orlando, que nós criamos em 2012. Então, amanhã Beleza, parabéns, então. Mas sorte do Rotary que conta com você. É mais uma utilidade a quem precisa. E agradeço a sua disposição e vamos em frente, então. Agora, de Yokaichi. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Yokaichi, Japão, Matsu Sato, 74 anos, nasceu em Araraquara, São Paulo, filho de japoneses. Formado em engenharia mecânica operacional, mudou-se para o Japão em 1990. Desenvolveu uma carreira de guia turístico e fotógrafo profissional, sendo reconhecido como um dos fotógrafos brasileiros mais famosos do Japão e membro da Photographic Society of Japan. Boa noite, Matsu Sato. Boa noite, Carlos Borges. Tudo bem? Bom dia aí para você, meu amigo. Bom dia aí para você. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Está tudo bem? Tudo ótimo ter você aqui. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e eu só queria fazer uma correção. Eu sou neto de japoneses. Ah, certo. Perfeito. Apesar da cara que eu tenho. Corrigido. Estamos aqui para isso. Obrigado. Agora, então, do Japão, nós vamos para Londres, United Kingdom, de onde está falando com a gente ao vivo. Aí é quase 1h30 da manhã, já é 1h30 da manhã, acredito. TT Andrade. TT tem 63 anos, nasceu em Coreal, no Ceará, e foi criada no Rio de Janeiro. É economista aposentada no Brasil. Casada, não tem filhos e vive em Londres desde 1991. Boa noite, TT. Boa noite a todos. Eu já deveria estar na cama, mas, enfim, né, um convite que realmente eu não poderia declinar. Estou muito feliz. E vamos ver o que eu vou dividir aqui com vocês e aprender com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, TT. De Hollywood, Flórida, essa tem um currículo que eu já conheço meio que de cor. Yara Cavanhaque nasceu em São Paulo, capital. Formou-se em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é casada, tem 3 filhos, iniciou sua carreira profissional na Gazeta Mercantil, passando pela McCarrison, Rede Globo, Editora Abril, Editora Globo e muitas outras grifes publicitárias. Atendeu contas como Coca-Cola, Que Bom, Marie Claire, C&A e muitas outras. Veio para os Estados Unidos em 1998 e, juntamente com o marido, o grande, muito querido Joe Cavanhaque, fundaram a Superstation Media. Boa noite, Yara Cavanhaque. Boa noite, meu querido Carlinhos, super animada pelo convite, você é mesmo muito carinhoso. Boa noite, Ivonete, boa noite, Rosane, boa noite, Edilson, boa noite, Celestino, meus queridos e os meus futuros queridos, TT e Matsu também. Muito obrigado pelo convite, Andréia, beijo. Um grande beijo, Yara. E, finalmente, de Miami, ela está aqui para funcionar de uma maneira muito especial. A gente, depois de conversar determinados temas, a gente vai jogar sempre a batata quente. Tinha que escolher um colo que não fosse de convidado nenhum para jogar todas as batatas. Então, ela vai ser a descascadora oficial de batatas essa noite. Muito querida, ela é de Miami, Rosane Westler, porque eu agora esqueci o outro nome do meio dela de solteira. Ela está solteira, é bom lembrar. Brasileira, psicóloga, formada... Você não está solteira, não? Então, depois você corrige tudo aí, hein? Eu fiz minha parte, eu tentei ajudar. A Rosane é formada pela PUC do Rio de Janeiro e pós-graduada na Adelphi University de New York. Tem 2 consultórios em Miami e é especializada em transtornos relacionados com ansiedade, depressão, fobias, ou seja, a demanda para ela não deve estar fácil nessa época de pandemia, pelo amor de Deus. É casada, muito bem colocada agora, e tem 3 filhos. Vive em Miami desde 1992. Então, olha, foi tanto currículo bonito. Também não tem nenhum brotinho de 18 anos aí com currículo de 10 centímetros, né? Todo mundo tem que ter um curriculão, assim. Portanto, vocês aí de casa que não têm me visto titubear tanto no texto, é muito texto desse povo. E eu que tire uma palavra para ver. Mas vamos direto ao assunto. A primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês, e eu peço que vocês respondam de maneira o mais sucinta possível, para dar a oportunidade de que os outros não fiquem esperando horas a fio.
O que é que vocês acham? Pensa bem, hein? Que é o motor principal, a razão principal que empurra vocês para a vida. TT. Bom, eu acho que depende muito da história de cada um, né? Da história de cada um, do perfil de cada um. Eu venho de uma família simples, de 6 irmãos, e, consequentemente, aprendi a ver a vida de uma maneira muito diferente, porque não venho de uma família próspera. Comecei a trabalhar muito cedo e fazer faculdade, essas coisas todas. Então, eu acho que o que me motiva é exatamente essa... Como é que eu vou falar? É saber que a vida não é fácil, mas que eu estou aqui para correr atrás, como eu já corri muito e ainda não estou cansada. Ivonete, o que é que te empurra sempre em busca do novo, do diferente e de jamais entregar os pontos? Curiosidade do conhecimento. Estou sempre correndo atrás de conhecer mais, quero aprender mais. Eu sou uma pessoa, sempre fui muito estudiosa, desde pequenininha. Não largava os livros. Minha mãe brigava comigo, ela me dava vassoura para varrer a casa, eu puxava um livrinho debaixo da cama, sentava com a vassoura do lado. Então, eu acho que eu sempre tive essa gana de querer aprender, de querer saber e seguir em frente. Não podia parar, não podia parar. Então, É disso. Você é visto na sua comunidade como se, de repente, às vezes, tem que lhe amarrar, porque você não para de inventar coisa. De onde é que vem essa energia, homem? É Bem, difícil. obrigado aí pela ênfase, mas Mas eu não estou nem mentindo, tudo é não, Joyce. verdade. Talvez o desejo de... Gosto do ser humano ter o desejo de vencer na vida e trazer coisas melhores, não só para a família, como para os parentes, amigos, e levando isso para mais longe, comunidade, país e o mundo inteiro, né? Seria uma das razões que me deixa continuar lutando. Talvez eu consiga, ou todos juntos, algo para melhorar a situação da humanidade, não local, mas global. Opa! Matsu Sato, o mesmo se aplica a você. O que é que te empurra todo dia de manhã? O que é que te dá fome de viver? É o meu sonho, apesar da minha idade. Eu acho que, enquanto a gente estiver vivo, de pé, com o coração batendo, a gente corre atrás do sonho. Então, aí já não tem limite de idade, nada disso, né? A gente tem uma meta na vida de não só de você realizar as coisas que você gosta, e também tentar servir um pouco a comunidade brasileira. Bom, Sato, agora eu pergunto a Yara Cavanhaque, que é uma empreendedora nata e podia já ter confortavelmente se aposentado, mas eu nunca ouvi essa palavra sair da sua boca. O que é que te empurra, Yara? Eu acho que eu nasci assim. Talvez um defeito de fábrica, não sei. Porque meu pai sempre foi muito ativo, minha mãe foi uma executiva da educação em São Paulo, assessora de vários chefes de gabinete, e eu, muito nova, já tinha vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer. Então, quando eu não tinha ainda essa idade, eu fazia calça comprida, eu costurava, eu pegava conga e pintava e vendia, apesar de, graças a Deus, não ter necessidades financeiras, mas era a vontade de explodir tudo que tem dentro de mim. Então, eu sou muito movida mesmo a emoções e muito sensível, até às vezes muito chata por causa disso, né? Porque do mesmo jeito que eu rio, eu choro muito fácil também, né? Mas eu acho que agora, no auge dos meus 70 e quase 3, vou completá-lo, né, agora em janeiro,
eu acho que eu ainda tenho muita coisa para render. E não é questão de falar de religião, mas você sabe que eu sou evangélica, então agora estou muito envolvida em ajudar em as coisas missionárias. Então, se eu não tiver algo, vamos dizer assim, de fruto de trabalho, a gente inventa. Então, eu invento. Bom, Celestino, você inventa ou qual é a força que lhe empurra em direção ao trabalho e à realização e ao serviço público? Eu acho que a minha grande motivação é, primeiro, a minha família, é meus filhos, é minha esposa, amada esposa, é meus netos. E uma coisa que eu não sei se é virtude ou não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de enfrentar o desconhecido. Eu já era bem realizado no Brasil como advogado, economista, tinha meus escritórios, trabalhava bem. Mas um dia eu vim para a América e me apaixonei pela América e decidi que viria morar aqui e criar meus filhos aqui. E até hoje eu consegui. Eu agradeço a mim mesmo a coragem de enfrentar, com 48 anos de idade, um novo país, uma nova língua, uma nova cultura. Isso eu agradeço. Eu acho que é não ter medo de enfrentar. Rosane, você deve ter no seu elenco de pessoas que você atende, mesmo amigos, pessoas que você conversa, uma quantidade de gente que aparece com todo tipo de síndrome e de queixa relacionado com desânimo, com depressão e, de certa forma, atribuindo à idade uma responsabilidade que talvez não seja nem justo você atribuir à idade. Como é que você acha que se deve encarar o passar dos anos sem perder a vontade de viver, a fome de viver? Eu acho que é pensar no todo, né? Como todos falaram, e boa noite a todos, um prazer. E eu acho que é pensar no todo, olhar para o lado e ver todos que responderam à pergunta, ninguém disse, eu estou pensando em me aposentar, estou pensando em parar. E nós estamos vivendo melhor, nós estamos mais saudáveis e nós somos uma geração que não pensamos em parar como um todo. Nós continuamos produtivos, principalmente quando estamos fora do Brasil, porque a nossa experiência conta muito. Então, acho que para as pessoas que se sentem deprimidas, que estão tristes, que sentem peso da idade, isso é muito estigma hoje em dia. Nós não precisamos nos sentir dessa forma. Nós podemos fazer exercício, fazer yoga, começar uma carreira nova, começar um estudo novo, tudo é acessível. Começar um trabalho comunitário, ou seja. E também eu acho que quando a gente chega a uma certa idade, a gente também tem, como a Yara falou, e vocês também mencionaram, possibilidade de se doar mais, temos mais tempo, já chegamos a um certo ponto na nossa profissão que a gente pode agora alocar um tempo para fazer outras coisas. Então, acho que isso da idade é uma questão mais da mente do que do físico. Quanto melhor a gente se sentir emocionalmente. E se olhar no espelho e dizer, tá bom, essas rugas eu ganhei por causa da experiência que eu tenho na vida, que bom, e seguir em frente de cabeça erguida e pensar que tudo que a gente passou na vida foi para agregar e para nos fortalecer, não vejo por que não seguirmos mais pelo menos 20, 30 anos da mesma maneira. Epa, eu topo. Olha, vou dar um aviso aí, hein? Enquanto a Rosane fazia esse texto tão lindo que ela acabou de fazer, nós já batemos o recorde de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Ou seja, os velhinhos estão dando caldo, não é? Por falar em caldo, vamos perguntar algo que pode ser complexo de responder, mas eu peço a vocês que pensem a respeito e respondam. Vocês vivem nos Estados Unidos, no Japão e na Inglaterra, países que têm um estágio de desenvolvimento econômico, social, bastante mais alto do que o Brasil, de onde nós viemos e que nós amamos. Ninguém se trata de amor aqui, se trata de analisar as coisas como elas são. Como é que vocês se veem hoje se vocês estivessem no Brasil? Ivonete Leite. Difícil. Por que eu saí do Brasil? Eu saí do Brasil por falta de oportunidade por ser mulher, na posição, no trabalho que eu tinha. Eu trabalhava no mercado financeiro. Então, era uma gerente só
no Rio de Janeiro todo lidando com homens, gravatas. Eu não podia entrar no clube americano para almoçar. Não era permitido mulher subir para almoçar no clube americano, imagina. Então, quando eu saí do Brasil, eu saí por uma... sem medo de ser feliz, tem que sair. Aí saí, fui para lá. Vim para cá, fui para Nova York. Então, eu acho que a diferença hoje, olhando para trás, eu não sei o que teria sido, não sei como eu estaria lá. Numa determinada época, me perguntaram, você quer voltar? Eu falei assim, deixa eu dar um pulinho lá, vou conversar com eles, vou conversar com o chefe do banco para ver se vale a pena voltar. Eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse assim, o que você vem fazer aqui? Eu falei assim, por quê? Bom, você ia ter maior dificuldade, porque todo mundo ia ficar atrás de você, porque você pensa que estava nos Estados Unidos, que voltou e que vai a dona da bola. Então, toda essa preocupação que me colocou na época para voltar, e voltar à situação de quando eu saí, ou seja, sem oportunidade, me fez ficar aqui. Entendo. E você, Celestino, como é que você se veria hoje vivendo no Brasil, se bem que você vai muito ao Brasil, não é isso? Eu vou muito, além de ter família, eu tenho muitos negócios no Brasil. Tenho uma boa parte dos clientes do meu escritório são oriundos da América Latina e, basicamente, do Brasil. Eu não sei como eu me vejo hoje no Brasil. Eu voltei ao Brasil várias vezes, me encontro com vários amigos que se formaram que nem eram advogados como eu. E a hora que eu os vi lá e a forma com que eles estão vivendo, sabe, eu falei, não é mais o meu lugar aqui, sabe? Aquela ideia toda errada de como conduzir as coisas, de como fazer as coisas, lamentavelmente, não é mais. Amar o Brasil é incondicional. Nós viemos de lá, minha família veio de lá, isso é impossível a gente não amar. Mas viver, eu acho que é difícil, porque as pessoas que estão lá hoje, por melhor que estejam, elas sofrem mais do que nós sofremos aqui, sabe? É complicado. Eu pergunto agora a Matsu Sato, que vive numa realidade ainda mais diferente, e sendo filho de brasileiros, mas neto de japoneses, deve haver uma confusão aí muito criativa, que eu quero saber como é que o Matsu, que hoje tem 74 anos, com essa idade, como é que você se veria no Brasil agora, Matsu? Eu não me vejo, Carlos, realmente. Eu saí do Brasil, veja bem, eu gosto do Brasil, amo o Brasil, acompanho a política do Brasil, tudo, mas eu saí do Brasil na época do Collor, quase que por contingência, né? E o Japão transformou a minha vida. Então, hoje, eu já não consigo me ver no Brasil, nessa idade, tá? E com uma profissão que eu realizei ou eu entrei aqui no Japão. No Brasil era das exatas, né? E não fotografia, mas para arte. Então, primeiro, principalmente pela segurança, tá? E liberdade que nós temos aqui no Japão, eu não consigo me ver atuando no Brasil, infelizmente. Tete, e você, que tem uma história que, como você já contou, não foi fácil. Não foi fácil. E chegou a Londres e tem uma fama de viver muito bem, muito alegre, muito feliz e sempre otimista. Como é que você imagina que estaria se tivesse ficado no Brasil? Bom, eu acho assim, eu saí do Brasil muito triste, que foi na era Collor, quer dizer, a gente não vai falar de política aqui, mas a gente acaba falando. Eu tinha, de uma certa forma, eu tinha um bom emprego, eu era funcionária da Vale do Rio Doce e não quis ir para o projeto, que era para Belém, então eu saí do emprego e com esse dinheiro eu fui fazer teatro, não sei o quê, mas eu ainda muito infeliz no Brasil. E aí eu conheci uma pessoa, que é meu marido, hoje em dia a gente morou junto, e a gente começou com essa insatisfação de querer sair. A gente saiu na era Collor, um ano depois, e aí a gente decidiu,
vendemos um apartamento, a gente já estava 5 anos juntos, aí a gente vendeu o apartamento e pegou dinheiro e viemos para a Europa e passamos 30 dias e resolvemos ficar em Londres. Mas eu, sinceramente, eu não sei. Eu acho assim, pelo que eu me conheço, eu não estaria mal, porque eu sou uma pessoa que eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Amo o Brasil, morro de vontade de voltar. A minha sorte, como eu trabalho em aviação, eu vou demais ao Brasil, eu me dou o luxo de passar 4 meses no Brasil. Então, assim, mas quando eu saio, eu morro de saudade, choro de saudade, é uma coisa impressionante. E amo a cultura brasileira, amo a música brasileira, isso é muito forte para mim, que eu tento me desvencilhar e não dá, mas eu não sei. Não, pelo amor de Deus, não tente se desvencilhar, não. Não tente se desvencilhar, não, porque é bom demais. É muito bom, é o melhor. É o melhor, com certeza. É a cultura e a música. Com então, certeza. assim, tenho muito medo. Eu sou o tempo inteiro dividida. Quero e não quero, tenho medo, assustada, enfim. Eu não sei, não é que eu esteja aqui, que eu atingi uma coisa, que eu fiquei rica, não é nada disso, não, entendeu? Na realidade, Londres, para mim, é uma coisa muito cultural. Eu consegui fazer trabalhos voluntários aqui maravilhosos em organizações brasileiras, como diretoras de ONG. Então, assim, isso daí me fez muito bem. Financeiramente, eu fazia isso tudo de graça, mas eu me dava o luxo de fazer, entendeu? Bom, eu vou passar para Edson Paiva, porque você tocou num ponto que eu tenho que aproveitar. Se eu não aproveitar esse ponto, eu não vou ficar feliz. Edson Paiva, você é um dos brasileiros mais brasileiros que eu conheço. E você está no coração da Nova Inglaterra, que é berço da cultura desse país, os Estados Unidos. Você também se sente como o TT se sente em Londres, permanentemente dividido? Ou você... Como é que você se vê? Bem, como eu diria... primeiro, queria ressaltar que parece que eu sou o decano aqui da turma, né? Todo mundo abaixo de 75, então é bom para mim, né? Mas poderia confessar 2 coisas, indo para o lado mais realístico da vida, que eu acho um pouco isolado aí do pessoal que está falando, porque eu vim aqui para a América por 2 motivos. Primeiro, economicamente falando. Segundo, lógico, eu queria aperfeiçoar o meu inglês. Eu era professor de línguas no Brasil e, lógico, vindo morar num país que fala o idioma, né? Você teria a oportunidade de voltar, ser um professor universitário, coisas assim. Mas o motivo principal mesmo foi econômico, igual a maioria dos brasileiros, pelo menos que eu tenho conhecido aqui na Nova Inglaterra, que vieram para aqui, que são todos, maioria de Valadares, agora já tem de vários outros países, ou de vários outros estados do Brasil, mas procurando um esquema financeiro, uma vida melhor para si, né? Esse foi também o segundo motivo, além de aprender inglês. Agora, é lógico que chegando aqui as coisas mudam, você vai ficando e torna difícil, depois de você ficar aqui bastante anos, retornar ao Brasil, onde você vê que não melhora do ponto de vista político, né, econômico, né? Então, você se ajeita por aqui, vai ficando, e eu acho que essa é a minha permanência aqui ainda nos Estados Unidos. Bom, Yara, você tem uma experiência de 20 anos aqui na América, 21 anos, né? 22. 22, exatamente, 98. E você veio para cá, de certa forma, no auge da sua carreira, mas veio para cá dando sequência à sua carreira. Você acredita que no Brasil, hoje, 22 anos depois,
você continuaria tendo as mesmas oportunidades e a mesma avenida para o empreendedorismo que você encontrou aqui? Bom, então vamos começar corrigindo um pouquinho isso. A última empresa que eu trabalhei foi na UMAP BBDO, que depois até se tornou um grande amigo, que é o Marcelo Serpa. Quando ele comprou a empresa, né, do Alex Perissimoto, eu estava com 44 anos de idade, já conhecia o Jô Cavanhaque, já estávamos juntos, e eu atendi a conta da Que Bom já há 4 anos. E ele chegou para mim e falou: olha, Yara, a gente está pensando porque a gente acha que você tem assim não tem muito o perfil da agência que a gente está querendo transformar. Eu falei, ok, o que é o perfil da agência que você quer transformar? Eu atendo a Que Bom há 4 anos, todo ano eu recebo um overall do cliente e aumento o faturamento no mínimo em 5, 10 milhões todo ano. Então, onde é que está o errado? É na minha idade? Quanto é que vocês vão me pagar? Pronto, entendeu? Foi bem por aí. Rápido. E não deu outra. É rápido, e não deu outra, porque mulher, principalmente, passou dos 40, já envelheceu, querido, no Brasil. Isso é uma tristeza, é lamentável. Verdade. Bom, eu depois, então, fui fazer alguns bicos, digamos assim, ajudar numa agência, numa revista e não sei o quê, e como diretora executiva, gastando a minha experiência e me dando o prazer de estar muito ativa. Mas aí o senhor Jô Cavanhaque, que sempre quis vir embora, né? Porque ele morou aqui muito tempo, ele morou em Londres muitos anos, né? Ele estudou na Sorbonne, aquelas histórias todas que você conhece, ele queria vir embora. Então, a gente viu que a economia do país já estava complicada. Eu tenho 3 filhos, e aí que é o meu grande problema. Tenho 3 filhos. 2 ficaram no Brasil. E a do meio resolveu vir embora. Quando ela resolveu vir embora, ela já estava com uma filhinha de 1 mês, que estava vivendo, inclusive, conosco, na nossa casa. Né? E essa filhinha de 1 mês, que se chama Ive, que é uma figuraça que muita gente conhece, né? Hoje já está com 22 anos, eles vieram, quando eles vieram, a gente veio embora. Aqui a gente encontrou a primeira oportunidade, que foi, de novo, com a Gazeta Mercantil, que me pediram para lançar um livro do executivo lá, o Guia do Executivo. Bom, isso tudo aconteceu de uma forma com que a gente se arraizasse aqui. A gente nem vinha direito para cá, a gente ia para a Europa. Vamos agora voltar. Amo viver aqui, adoro viver aqui. Para mim é uma dificuldade muito grande quando, às vezes, o Jô fala: não, vamos morar na França. Você sabe que a gente foge de vez em quando um pouquinho, fica lá para o lado de lá, né? Porque ele gosta muito, ele tem toda essa tendência francesa. Mas eu não consigo sair do Brasil. O meu coração é brasileiro, não adianta. Por coincidência, eu estou com um anel aqui, que isso aqui é a bandeira do Brasil, é o mapa do Brasil, aliás. E tenho 2 filhos lá, e lá tenho 2 netos. E aqui eu tenho uma filha e 2 netos. Estão até escritinhos aqui. Então você diria que você vive dividida. Completamente dividida. Eu vou para o Brasil, 15 dias no Brasil, eu começo a ficar com comichão. Eu começo a ficar mal. Entendeu? Inclusive, não falando de política, mas falando que nem a TT, teve uma época que, quando entrei no avião e que estava lá para sair o impeachment da dona Dilma, né, eu comecei a chorar que nem desenho animado, porque era a lágrima que espirrava, assim, que saía. Falei, gente, espera um pouquinho. Esse ano eu vim aqui 4 vezes no Brasil, eu vi 4 vezes os meus filhos, então não é por saudade deles, porque eu sei que logo eu estou voltando. Aí eu falei, não, é porque meu país está podre. Desculpem o termo, mas é a verdade que eu senti naquele momento. E chorei pelo Brasil. Tá? E não vou chorar de novo, agora aqui. Não vai não. Vamos, mas, então, bem, pegar... Se eu puder fazer um restaurantinho lá para Trancoso, lá para Fernando de Noronha, né? Eu e meu marido, a gente brincar de cozinhar, vem comer aquilo que é do dia, entendeu? Até que eu volto. Tá agora, bom. Voltar. Tá bom. Então, vamos pegar essas 7 batatas e colocar no colo de Rosane. Rosane, como um imigrante que já sai do seu país
com meia-idade, né? Ele não sai do país jovem, não é mochileiro. Ele saiu do Brasil com 40, 45, 42, vamos dizer até 38 ou 39, e se enraiza em outro país. Como enfrentar essa briga emocional do coração que fica no país que você deixou, o coração que não consegue se abrir completamente para esse novo país por causa do idioma, dos costumes, de tudo mais. Como você, como terapeuta, aconselha ou identifica essa questão? Bom, eu saí do Brasil muito cedo, né? Eu saí de lá, eu tinha acabado de me formar em psicologia no Rio, na PUC, fui para Nova York porque eu casei e fiz minha pós-graduação lá, tive minhas filhas, enfim, todo mundo nasceu aqui. Mesmo tendo saído do Brasil tão cedo, eu acho que ninguém sai do Brasil feliz. Todo mundo que sai do Brasil tem um luto, seja pelos amigos, pela família, pela nossa cultura, pelo pão de queijo, pelo que seja. Todos nós temos um luto. Eu leio o Globo, por exemplo, até hoje, porque eu tinha hábito de ler o jornal lá, quando estava lá, vejo televisão brasileira. Então, acho que todos nós que saímos temos uma tristeza interior de termos deixado o nosso país, e uma tristeza ainda maior, eu acho, quando sai depois de uma certa idade, é de pensar que teve que sair porque lá já não dá. E não, seja porque somos mulheres numa certa idade, seja porque temos uma idade, éramos executivos e não somos mais valorizados. Enfim, eu acho que sair de um país numa certa idade é muito difícil, principalmente do Brasil, em que somos tão sociais, né? Temos uns vínculos tão fortes com os amigos, com a família, hábitos muito fortes de estarmos com a família sempre. Eu acho que quem sai mais com uma idade mais avançada tem muito mais vínculo e tem muito mais raízes que foram deixadas para trás, filhos ou netos ou o que seja. Rosane, uma pergunta mais para você, uma pergunta já imediata mais para você. Meter a cara no trabalho é uma boa terapia para enfrentar essa saudade? Eu acho que é a melhor maneira. Eu acho que é a melhor maneira. Eu, por exemplo, sou uma que fiz isso. Também. Bom, gente, agora desculpe, pode concluir, desculpe. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é o caso de todo mundo aqui, porque todo mundo aqui é meio workaholic mesmo. Eu conheço todos eles, eu sei que gostam de trabalhar, mas quando você está com a situação emocional... Eu sou meio psiquiatra de subúrbio, viu? Me perdoe, eu não tenho pretensão nenhuma, mas é só, né, coisa de baiano mesmo. Eu acho assim, quando você não está emocionalmente bem resolvido, quer dizer, bem resolvido é bem complicado, ninguém está bem resolvido, mas malemente, como se diz, né? Malemente, assim, o trabalho ocupa um espaço importante na sua vida, mas o trabalho não é tudo mesmo. Mas quando você precisa encarar uma meta, porque aquilo lá, aquela saudade lhe perturba, aquela dualidade lhe divide, você mete a cara no trabalho porque... Primeiro, o trabalho é recompensador, né? Geralmente. E depois, quando você está trabalhando mesmo com foco, você não consegue se lembrar de mais nada. Bom, mas o negócio é o seguinte, o papo aqui entre nós é bom demais. E aí já tem 3.458 perguntas aqui e eu não vou frustrar as pessoas. Então, eu vou fazer um negócio com vocês. Tem muita pergunta e eu quero perguntar o máximo que eu puder. Eu vou perguntar diretamente para cada um e vocês respondam o mais rápido que puderem, sem também agredirem a naturalidade de uma resposta com conteúdo, para você se... Não quero que ninguém ache que eu estou com a machadinha na cabeça, mas vamos pensar que tem um bocado de gente querendo fazer pergunta para todo mundo aqui. Devo dizer que nós estamos com uma audiência muito grande e eu quero mandar um abraço. O Japão assistindo em peso, Matsu. Em peso. Legal. Você pagou 10 ienes a cada um. Subordinei. Olha, a Lúcia assistindo, nossa querida Lúcia Salvetti, de Tito assistindo. Beijo, Jorge Lúcia. Monterey, de Central Flórida. Krika Palaya, Sueli Gushi, do Japão. Dorinha Greenberg. Timóteo Fujimoto, do Japão. Beto Cunha. Marina Suzuki. Flávia Giovannini. Opa!
Kazu Shiraishi, oi Kazu, aí de Nagoya, Renato dos Santos, Fernanda Frangeto, Lucas Garcia, Jaqueline Correia, Celso Braz, Milton Muranaga, Jô Cavanhaque, minha gente. Pergunta para o senhor Celestino Tito. A pergunta é de Mário Makuda, do Japão. Ele pergunta, hoje, olhando para trás, tudo valeu a pena na sua vinda para os Estados Unidos? Você repetiria tudo novamente? Bom, primeiro, um abraço ao Makuda, um bom amigo aí que nós temos no Japão. Eu repetiria tudo. Talvez nem mudasse vírgula, não mudasse nada. Eu, quando decidi mudar para os Estados Unidos, e aquilo que eu falei lá atrás, que eu sou uma pessoa que não tenho medo, eu preciso perguntar para a doutora se é virtude ou é coisa errada isso, não ter medo. Preciso perguntar. Eu mudei... Pode responder, Rosane, pode responder. Não, eu acho que é uma virtude, né? O que nos motiva e nos acelera, né? Não ter medo, né? Obviamente, nós não estamos falando de irresponsabilidade. Então, não tem nem... Pensando assim, quando eu mudei para cá, eu tomei uma decisão, a Lúcia sabe muito bem disso. É a mesma coisa que eu tivesse mudado para uma ilha, de barquinho, chegasse lá, pusesse fogo no barco. Eu fiquei 10 anos sem ter contato com o Brasil. 10 anos. E aí, hoje, eu retomei por causa da minha profissão, enfim, eu retomei o Brasil, vou muito lá. Mas o que eu fiz por mim, mais pela minha família, pelos meus filhos. Hoje eu vejo meus filhos cidadãos americanos, meus netos cidadãos americanos. Eu vejo que eu cresci dentro dos Estados Unidos, porque quando eu cheguei aqui, um advogado, um economista aqui, não é nada, porque eu me formei no Brasil. Eu fui dirigir carro aqui quando eu cheguei. Fui ser taxista. Aluguei um Lincoln e fui dirigir carro para turista. E hoje eu cheguei a ser dono de 3 empresas aqui nos Estados Unidos. 2 na área de real estate e uma na área de aviação. Cheguei a ter... Tenho essas empresas hoje aqui. Então, eu cresci. E por esse crescimento, com certeza, eu não teria tido isso no Brasil. O Brasil fecha as portas para quem quer crescer e para quem quer crescer. Isso é madureza. Acho que todos falamos a mesma coisa aqui. Para quem quer crescer honestamente, o Brasil fecha as portas. Eu acho que essa é Obrigado, Celestino. Obrigado. A pergunta agora é também do Japão, da Marina Suzuki, e é para você, Rosane. Rosane, ela traz a questão para o momento de agora, o que é muito útil. Eu agradeço a Marina, que é uma telespectadora frequente nossa. Rosane, como devemos agir ao ver grupos indo na contramão das medidas no combate à pandemia? Churrascos e festas de aniversário, todos sem máscara. Você acha que a vontade de postar esses eventos nas redes sociais é maior do que o medo da pandemia? Seria uma dependência das redes sociais? Eu acho que sim. Eu acho que o ego das pessoas funciona muito com a referência das redes sociais, né? Então, eu acho que é muito ruim tudo isso que está acontecendo, das pessoas não se darem conta do risco que elas estão correndo, do risco que elas estão colocando as pessoas que estão próximas delas. E eu acho também que é uma coisa extremamente difícil da gente falar, porque ninguém quer escutar isso, né? Mas eles estão colocando a imagem e uma suposta confirmação do outro e na frente da própria saúde. Agora, o que fazer nesse momento? Não há muito o que se fazer, porque a gente pode usar máscara, a gente pode se isolar, a gente pode usar álcool gel na mão, tudo isso. Mas o outro, eu vi, outro dia eu estava no supermercado brasileiro aqui, tinha uma menina, era educada, tinha dinheiro, porque ela fez questão de mostrar todas as grifes que ela podia, na bolsa, no cinto, no sapato, que seja, no celular, sem máscara, né? E olhava para as pessoas com desdém. O que a gente vai fazer? Não tem muito o que fazer, né? Cuidar de nós. Mas quando a gente pensa nessa situação de não ter muito o que fazer, eu concordo com você, não tem muito o que fazer mesmo, mas dá um nó na cabeça quando você percebe que é aquela história. Se o sujeito está numa pista sozinho, quer correr a 300 km por hora e ele está pondo em risco apenas a vida dele,
Eu acho que é um direito que ele tem de se matar. Mas quando você está na rua dirigindo com outras pessoas, você não tem o direito. Então, eu acho que quando há o desrespeito às medidas de proteção a todos, quem está fazendo tudo direitinho pode ser penalizado, morto, pela irresponsabilidade dos outros. E eu pergunto a TT, uma pergunta que veio para você, TT, de Sandra Soares, de Londres. A pergunta, não é você só que está acordada, não. A Sandra pergunta especificamente para você o seguinte: a pandemia do Covid-19 trouxe mais um problema de marginalização para os idosos? Por serem grupo de risco, imagino que é isso que ela está sim, colocando. claro. Bom, eu acho o seguinte, se ela está falando pelo ponto de vista da Inglaterra... Do bullying, né? Do bullying, né? Não, mas se ela está falando da coisa do idoso na Inglaterra, eu não vejo dessa maneira, porque aqui é um país velho, que você vê idoso o tempo inteiro. Eu acho que essa coisa se reflete muito mais no Brasil, né? Porque no Brasil tem aquela história, tem fila para idoso. Aqui não existe isso. Aqui no Reino Unido não tem essa coisa de fila para idoso. Existe toda uma conscientização. Você pega o metrô, tem lá o código lá para você ceder o lugar, mas não é nem lei, sabe? É bom senso, né? É bom senso, exatamente. Então, educação, né? Educação, exatamente. É claro que você não pode comparar, né, o Brasil com a Inglaterra, mas eu acho que essa pergunta cabe muito em cima do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que no Brasil, sim. Quer dizer, eu não posso deixar de responder essa pergunta sem mencionar uma coisa política. Eu acho que isso daí está sendo muito bom para quem está governando nesse momento, que acha que está resolvendo o problema da Previdência. Vai morrer todos os velhos e vai resolver o problema da Previdência. Eu já ouvi isso, essa frase. Essa frase que você falou aí, eu já ouvi isso. Sabe? Então, aqui, essa pergunta não cabe aqui o Reino Unido, não, porque eu aqui não me sinto... Eu chego lá no Brasil, me dão até lugar. Aqui não. Por quê? Porque aqui tem idoso em tudo quanto é lugar, sabe? Então, eu acho que no Brasil isso daí pesa muito mais, eu diria. Eu acho que é assim. Agora a pergunta é para a Ivonete Leite e é o seguinte, não tem nada a ver com esses assuntos que vieram até aqui. A pergunta veio de Alberto Moreira, de São Paulo, para você, Ivonete. Você tem alguma dieta especial para se manter em forma? Uau! Que massa! A dieta especial é me manter saudável, frutas, vegetais. Dá tempo deles irem anotando aí, Ivonete. Não, é comer bem, gente, é comer bem. Eu estou um pouco sem o exercício que eu costumava fazer, por causa do calor que está fazendo agora, não tem a praia. Então, me sinto mal com relação a isso. Mas comer bem, saudável, não beber, que eu não bebo praticamente, é um copo de vinho de vez em quando. Você come carne, Ivonete? Carne verde, o que se chama no Brasil, carne de vaca? Muito pouco. Uma vez por semana. Você come muito doce, Ivonete? Também não, mas eu gosto. Carboidrato, Ivonete. Você é rainha do macarrão e do pão? Não. Então você come uma dieta balanceada. Frutas, legumes, pouca pasta, pouca pizza. Esse é o normal. É importante, hein? Agora a pergunta veio para Edson Paiva. Quem pergunta é a Sueli Gucci, do Japão. Para vocês terem uma ideia como o Japão está assistindo esse programa. A Sueli pergunta: qual o conselho que o senhor Edson daria, ele que conhece tão bem os imigrantes brasileiros, para que os imigrantes que chegam agora aí na sua região vivam bem fora do Brasil, como se espera? Pergunta difícil, né? Mas, olha, você está abalizado para dar conselho de como enfrentar esse primeiro momento da vida de imigrante, né? Bem, se ele veio para cá nas minhas circunstâncias, então ele tem que procurar se adaptar, né? Seguir as regras, procurar se adaptar ao sistema, seguir as regras
procurar os brasileiros que já aqui existem para pedir ajuda. E, lógico, estou falando dos imigrantes que vêm para cá com fator econômico, né, para trabalhar. E foi isso que eu fiz. Eu acredito que se ele seguir direitinho as normas e procurar aprender o idioma, e ele vai se dar bem, porque aqui na América, eu, quando vim para cá, não sabia que tinha tanta oportunidade. Aqui a pessoa não se dá bem economicamente, ou mesmo no fator educacional, se formar, etc., na universidade, porque é força de vontade, porque existe todas as possibilidades, mesmo se a pessoa está indocumentada, porque tem exemplo de vários que estiveram, de uma maneira ou outra conseguiram o documento, e tem até sem documento aí conseguiu muita coisa. Temos que dar nome, né? E o negócio é trabalhar também, né? Não perder tempo, aproveitar todas as oportunidades. Também eu aconselho a pessoa não esquecer a hora do lazer, porque também, se você trabalhar, temos exemplo que o Brasil trabalhou, voltou para o Brasil cheio da grana, não resistiu lá 3, 4 meses, por causa da saúde, bateu feio em cima dele, porque comia mal aqui, e acabou se dando mal também. Mas é isso aí. Certeza. É Bom, persistência. persistência. Agora, essas perguntas do público estão muito engraçadas, porque elas não têm uma linha. As perguntas estão soltas. Agora veio para a Yara uma pergunta. Yara, essa pergunta muito engraçada cai para você. Vamos ver. A Maida Belíssimo Manes pergunta: a cirurgia plástica tornou-se uma rotina na vida de muitas pessoas, e não só de mulheres, tá? Não só de mulheres. É bom que se diga. Isso é, na sua opinião, Yara, um sinal de falta de aceitação da própria idade? Bom, eu não sou nada contra nem a favor. É um assunto que eu não costumo, inclusive, induzir ninguém a nada. Mas eu acho que se a pessoa tem vontade de fazer uma plástica, ela acha que vai se sentir melhor, para ela tudo bem. Eu, particularmente, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco mais do espírito, entendeu? Mas, assim, da maneira de viver, da maneira de se relacionar e se gostar. Porque quando a gente se gosta, a gente não está muito preocupado com essa questão de plásticas, etc. Não que eu não tenha feito uns botoquinhos já na vida, não é por aí, não. Todo mundo aqui fez. Mas eu não. Não provoca, Yara, não provoca. Melhor ainda. Deixa as meninas quietas. Quem quiser sair do armário, que saia. Que saia do armário. Agora, por exemplo, eu teria a maior alegria em ter cabelo branco. E eu não tenho cabelo branco. É uma coisa incrível. Meu pai não tinha, minha mãe não tinha. É uma coisa de DNA, eu acredito, né? Agora, por 3 meses, eu fiquei sem ir num cabeleireiro, fiz aquele regime bem realmente correto, como a gente ficando de quarentena. De quarentena, né? E aí eu fui dar um cortinho, um retoque. E ela falou, olha, tem um fiozinho aqui, tem 2 fiozinhos ali. Eu falei, que pena. Então, é um problema de aceitação da pessoa. Se ela quer fazer uma plástica, tem gente que quer fazer o corpo inteiro, que faça. Agora, tem umas que também apelam, que é uma tristeza, viu, Maida? Então, de qualquer forma, um beijo, querida. Nós vamos para outro caminho agora. O Raul, meu Deus do céu, o Raul do Piauí está fazendo uma pergunta perturbadora. Eu sou um rapaz assim, todo conservador, fico assim. Senhor Matsu, a vida sexual está em ordem para o senhor? Ou isso já deixou de ser importante? Perguntinha difícil. Não precisa responder. O senhor pode dizer, second amendment, não respondo. Não, mas eu acho que enquanto o coração estiver batendo, homem é homem, né? Não tem jeito. Mulher é mulher. Sim, sem dúvida, né? E são limites. Existem limites. Mas aí eu vou perguntar, você reparou, Matsu, que TT
foi uma observação meio provocativa dela. Então, eu vou assumir a sua defesa e vou levar a pergunta para ela. Tetê, na sua opinião, quem mantém o interesse e o apetite sexual por mais tempo, mais longevo, são as mulheres ou são os homens? Na sua opinião, no seu entendimento. Você tem algum conhecimento sobre isso? Ué, bom, eu acho que... Eu tenho a sensação que eu acho que o homem, né? O homem e a mulher, mas o homem mesmo tem uma coisa assim, eu não sei, eu acho que é uma coisa mais até animal, sabe? Assim, eu acho que a mulher ela Vamos tem uma chamar coisa isso, mais... vamos colocar isso de uma maneira mais civilizada. Não, É uma coisa mais instintiva. Tá bom, Espera aí, instintivo. olha, Tá a certo, terapeuta eu me expressei mal. levantou o dedo. Tá, A eu me terapeuta expressei mal, levantou eu me o dedo. expressei mal. É verdade, instintivo, é verdade. A Mas eu diria terapeuta assim, levantou o dedo, hein? eu diria, sabe, assim, que... sei não, mas eu acho que é porque a mulher tem uma coisa muito do lúdico, sabe? Eu não sei. Eu não sei. Para mim, eu Vamos acho ver, que o vamos ver homem tem essa coisa. o que a maior Rosane diz. no Vamos homem, ler, vamos é ver, maior. Rosane. Eu acho que no século XXI, até o século XX, nós acreditávamos que os homens, sim, eles tinham muito mais apetite sexual, que isso era por causa da genética do homem, etc., etc. Pode até ser, mas nós estamos vivendo mais, nós estamos mais saudáveis, nós estamos mais livres. E as mulheres, teoricamente, não mostram o seu apetite sexual, principalmente no Brasil, depois de uma certa idade, por estigma, e não por falta de tesão. Desculpe o Pode termo. ser, pode ser. Pois é, olha, pode eu ser. posso dar um piteco? Eu Dá. acho que o homem, realmente, ele fica para trás. A mulher continua com o seu desejo sexual, porque ele já gastou tudo na juventude, entendeu? Peraí, Celestino está revoltado. Eu percebi que Celestino não gostou dessa afirmação. Celestino, por favor, você tem a palavra. Não, graças a Deus, não tenho nada a reclamar. Não, eu não vejo por aí. Eu acho que o que a Rosane falou é uma verdade. Nós evoluímos. Hoje nós temos uma medicina melhor, um modo de vida melhor, vencemos muitas barreiras de preconceito, que eram tabus, vencemos tabus, e eu sou casado com a Lúcia. E nós temos uma relação de marido e mulher fantástica até hoje. Nós estamos juntos há 31 de casado, esse ano faz 32, e 37 juntos. E sempre tivemos um pelo outro tesão. Então, eu acho que hoje nós evoluímos também nesse quesito sexo. Nem o homem, nem a mulher. Os dois podem caminhar juntos. Não existe mais tabus. Nós não temos tabus a vencer mais. Vencemos já os tabus. Estou com você, viu, Celestino? Eu Ainda também. bem que Por você aí. se Não. revoltou, Não acho, não. A resposta. TT não acha. TT não acha Não. por quê, TT? Porque não, eu acho que não. Eu acho que, sabe, também é muito de cada um, eu acho, sabe? Eu ainda continuo, que nem, por exemplo, assim, eu vou levar para um outro exemplo. Eu acho que a coisa da relação é porque a mulher, eu acho que ela está muito mais preocupada de ter uma relação. Eu não estou falando isso para diminuir o homem, não é isso, mas eu acho que a mulher ela tem uma coisa muito mais da afetividade, sabe? Ela tem uma coisa mais de agregar, ela tem uma coisa muito mais de... Eu acho que ela não chega uma época que ela não está tão preocupada em querer transar até com o marido dela. Ela está muito mais preocupada do chamego, é do carinho, eu acho. Mas o chamego e o carinho não é sexo? É. Ah, É, tá bom, então resulta no claro. quê? O sexo começa na troca de olhar. Tá bom, então eu estou muito bem. Eu acho que as pessoas, quer dizer, agora eu vou falar, eu tenho 65, eu não sou tão desarmado com essa conversa, não. Eu acho que nós, terceiristas e dadeiros, estamos amando muito mais, muito melhor
e sem nenhuma vergonha de ser feliz, sem medo de ser Exato. feliz. Sem dúvida, sem Exatamente. dúvida. Porque sem eu dúvida. me lembro de meus pais claramente não terem afetividade sexual depois dos 40 e poucos anos de idade, 50. E isso era uma Não posso coisa falar, eu plácida, isso era uma coisa plácida, não era uma coisa que causava nenhum tipo de tumulto, porque era como se estava escrito nas estrelas. Isso natural. Era Cultura, natural. na época, Hoje eu é. vejo as pessoas independentes de idade com fogo, às vezes até inconvenientemente, não importa, isso não interessa esse julgamento. Mas eu só quis dar esse inputzinho assim, porque esse é um assunto que, se a gente fosse... Vamos fazer um outro programa só sobre isso? Alcova de velhinhos. Olha, Olha só, Vale tudo. Olha, Celestino, você é um sonso. Porque começou a falar desse assunto, você já está dando umas risadinhas. Está dando? Quer dizer, você quer que a gente faça mesmo o Alcova de Velhinhos, né? Mas vamos lá, que tem muito mais pergunta importante e interessante aqui. O Heraldo Manes, por exemplo, pergunta, e essa pergunta vai para o Edson Paiva. Caso você recebesse uma estátua, Heraldo Manes, que você conhece muito bem, né, disso? Caso você recebesse uma estátua, fosse construída uma estátua, pelo sucesso do seu legado como imigrante, esse monumento, por sua vontade, seria colocado na sua cidade natal ou na cidade onde você escolheu para viver? Obrigado, mano, pela pergunta. Aliás, pelo enunciado aí. Lógico que eu nunca vou imaginar alguém fazer uma estátua baseada no meu trabalho. Aí acho que não sou merecedor de uma estátua. Mas isso é hipotético, né? Isso é hipótese. Para ter uma estátua, você precisa ser um herói. Não necessariamente. Né? E eu não sou esse herói que... Mas, homem, ele está fazendo uma hipótese. Tá ele está fazendo uma hipótese. Se você fosse feita uma estátua sua, você queria colocar ela em Boston ou na cidade onde você nasceu? Eu nasci numa cidade do interior muito pequena e já estou afastado da minha cidade desde os 15 anos, então tem 60 anos que eu não vou à minha cidade. Então, nesse caso, essa hipótese, eu preferiria que fosse lá na minha cidade onde eu nasci. Que lindo, que lindo, que lindo. Pergunta de Glória Johnson para o Matsu Sato. Matsu, você pode falar um pouco sobre se você concorda que existe um preconceito entre os japoneses com relação aos Nisei, aos brasileiros que procuram estabelecer no Japão? Concordo. Apesar de que isso era muito mais forte há 20, 30 anos. Hoje existe, mas é bem de leve, já não é assim tão forte. Não é chocante, mas existe. Bom, a Glória teve a sua resposta aí. Agora eu quero perguntar a vocês o seguinte. De todas as coisas que nos faz brasileiros, essa pergunta veio aqui de várias formas, e eu, em vez de perguntar ela redundantemente, eu juntei e vou juntá-la aqui. E vou abrir para todos falarem, e gostaria que vocês pontuassem uma coisa e falassem sobre essa coisa. Não viesse com a enrolação normal de entrevistado, que diz que vai falar uma coisa e fala 485 mil e deixa o pobre do cara aqui nervoso, angustiado. Então, quem for tendo a sorte de ser chamado logo, vai dar chance para os outros escolherem outras coisas, né? Mas qual é a coisa que faz você se sentir irremediavelmente brasileiro? Eu começo com você, Tetê. A cultura. Só isso que você vai falar? Não vai falar por que a cultura? Porque quando eu digo a cultura, não é uma coisa só de um lugar, sabe? São de vários lugares, assim. E é uma coisa que mexe muito com o meu emocional. É lindo. Eu escuto até hoje uns programas maravilhosos que tem em umas estações, porque hoje em dia você se conecta com o mundo, é só você querer.
Então, assim, eu estou aqui, aí fico escutando coco, fico escutando as congadas de Minas Gerais, fico escutando o tambor de crioula lá do Maranhão, sabe? Fico escutando as coisas dos Paritins, aí vai lá para as milongas do Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonada. Essa coisa da cultura brasileira é um negócio que mexe muito comigo. Que, é claro, a cultura está agregada à música, está agregada ao local também. E eu fico enlouquecida com isso. Realmente, para mim, é a coisa da cultura agregado com a manifestação cultural, eu diria. Celestino de Tite, o que é que faz de você, a coisa que faz de você inevitável e irremediavelmente brasileiro? Eu acho que é as raízes, porque todos nós que estamos aqui, não é só eu, todos nós que estamos aqui, nascemos no Brasil. E por que nascemos no Brasil? Porque imigrantes de várias partes do mundo foram para lá. E nós nascemos no Brasil. Esta forma toda que nós temos, física e intelectual, só existe porque nós nascemos no Brasil. Então, as raízes minhas, que são italianas, eu tenho 3/4 italiano e um lado português, que era minha avó. Uma avó minha era portuguesa, os outros 3 eram italianos. Okay? Eles vieram se juntar. Nos países de origem, eles nunca se conheceriam. E eu nunca existiria nessa forma que eu existo. Nem vocês existiriam nessa forma que eu existo. Então, eu acho que o Brasil nos deu a raiz e nos deu a cultura para nós sermos o que somos hoje. Eu acho que isso é a minha concepção. Obrigado. É verdade, Yara. é verdade. Olha, Celestino, eu penso como você. Para mim, essa miscigenação, a gente tem todo o mundo dentro do Brasil. E eu amo isso. Eu sou uma brasileira, filha de português com brasileiro, índio, com alemão. Casei a primeira vez com filhos de libaneses. Meus filhos misturaram o sangue libanês. Meu filho casou-se agora com uma descendente de russos com alemão, que são lá do Rio Grande do Sul. Então, imagine o que é este sangue misturado dos meus 2 netos de lá. Mas isso é o geral do Brasil. Isso é a coisa mais linda que o Brasil tem. A cultura. Você está lá no Maranhão, você vai para aquelas areias, aquelas dunas maravilhosas, você vai para o Rio Grande do Sul, você tem os pampas, você tem a comida típica, o povo de alta culturados, né, que criam e fazem coisas maravilhosas e não perdem as raízes da onde vieram e criaram raízes novas. Então, isso para mim é a coisa mais surpreendente, porque eu adoro esse país pela disciplina, que é o que falta para mim no Brasil, com certeza. Mas eu acho que todos são muito né? Muita viseira no rosto. Não conseguem ver os seus lados, as suas pessoas. Então, eu sou apaixonada pelo Brasil, pela miscigenação. Ivonete. A cultura mineira, principalmente porque eu sou filha de mineiros e sou mineira até o fim da minha alma. Comida, música, os tambores mineiros, uma paixão para mim sempre foi. As cidades coloniais brasileiras. Eu tenho foto de todas elas. Das de Minas Gerais, eu tenho, gente, uma cidadezinha chamada Teodoro, onde nasceu Teodoro da Fonseca, que é uma cidadezinha que está abandonada em Alagoas. Toda essa parte histórica de Minas, aquilo é uma minha paixão. A Bahia, gente do céu, eu estou fazendo um trabalho de recuperação de fotos vindo dos negativos. Encontrei Salvador, que eu não vou desde 1985. Muito diferente. Eu sei. Eu estou recuperando essas fotos. Não necessariamente melhor, mas muito diferente. Mas muito diferente. Então, obrigado, Ivonete. Matsu Sato, o que é que te faz, com esses olhinhos puxados, ser absolutamente brasileiro? Bom, o que me faz brasileiro é a culinária do Brasil. Isso, eu sou que nem como um peixe, eu vou morrer pela boca, não vai ter jeito. Mas, quer dizer, eu gosto da culinária japonesa, como
mas a brasileira eu acho que é imbatível. Isso daí eu não tenho dúvidas quanto a isso. Obrigado. Se de vez em quando eu não comer um feijão, arroz de feijão, alguma coisa, eu Não funciona. não funciona. Vou ficar muito triste. Finalmente, Edilson Paiva, o que é que, na sua opinião, te faz irredutivelmente brasileiro? Claro que a maioria disso eu concordo, a cultura, né, ajuda muito, mas eu sou uma pessoa saudosista, né? Eu me impressiono muito com a geografia do Brasil, localização, mapa, bem como a história do Brasil. A gente foi descoberto pelos portugueses, mantemos essa tradição, né? E eu só chegando aqui na América, eu fui saber realmente que eu sou descendente português. Meu sobrenome é Paiva, e eu peguei a lista telefônica aqui para procurar endereço, e está aquela cheia de Paiva aqui. Aí fui procurar saber de onde eles são, aqui do Cape Cod, e todos vieram de Portugal, das ilhas, ou do continente, whatever. Mas, então, eu penso no Brasil, assim, no Brasil, lógico, o povo brasileiro, né? Mas sintonizo muito com a história do Brasil, acho linda, e a geografia do Brasil. É um país, para mim, lindo. Rio de Janeiro, Nordeste, Amazonas. Sou louco, eu vejo aqui uns vídeos do Amazonas, o pessoal navegando no Rio Amazonas. É meu sonho, talvez, morrer afogado no Amazonas. Opa! Bom, pelo menos é uma morte poética e fantástica. Olha, gente, nós chegamos, já passamos até do tempo do programa, eu liberei mesmo, a Andrea já brigou comigo, eu disse para ela que não brigue comigo porque eu sou idoso, entendeu? Eu uso esse idoso para o que me for conveniente, não estou nem aí. E adoro entrar em fila de idoso, não porque eu acho discriminatório, porque eu não estou nem aí, porque dá uma vantagenzinha boa, uma vingancinha, é só uma vingancinha. Para encerrar o programa, boa noite de vocês. Eu quero, numa palavra... Rosane, desculpe, diga. Não me perguntaram qual é a minha... Me perdoe, Rosane. Sabe o que foi isso? Culpa da produção. A produção estava aqui dizendo, programa acabou. Eu digo, não, está vendo aí? Quase eu piso na jaca. Obrigado, Rosane. Não, mas eu vou responder rapidinho, porque eu sou carioca, o sotaque continua carioca. A minha cultura carioca não vai me deixar nunca. O Rio que eu deixei era maravilhoso, maravilhoso. Mas o que eu quis falar, na verdade, são duas coisas interessantes. Uma, existe um artigo escrito sobre a nossa relação com as nossas frutas. É muito interessante. O brasileiro adora as frutas, né? E aqui na Flórida tem muita gente que já importa árvore de frutas típicas brasileiras. Então, isso também é uma coisa que eu me identifico muito. As nossas frutas também. É verdade. É o que eu mais sinto falta aqui no Japão. Aqui na Flórida existem sítios e pomares de frutas brasileiras. Tem, só para vocês saberem, cajá, cajarana, mambo, pitanga, caju, enfim. Uau. Bom, então, a despedida de vocês, eu quero numa palavra... Desculpe, diga. Não, eu queria só terminar, depois eu não preciso mais falar. Respondendo à pergunta que me fizeram sobre as pessoas postando, indo a churrascos, etc. Quando eu dizer para não fazer nada, eu estou me referindo ao indivíduo. Porque as pessoas andam tão agressivas que, se você fala alguma coisa, nós já estamos fragilizados, ou se expõe numa rede social, você pode ser tratado com tanta agressividade, ou mesmo fisicamente, que é melhor deixar isso para as instituições, que, na verdade, são muito falhas, não educaram as pessoas. E aí nós estamos vendo onde faltou educação, é onde nós estamos vendo os piores casos da pandemia, né? A educação... Com certeza. Valeu a pena ter voltado à pergunta. Aliás, a gente poderia conversar sobre muitas coisas, pandemia e tudo mais, mas eu preferi falar sobre essa beleza que é ter vocês aqui. Não vou nem dizer quanto soma nossas idades, porque vai ficar mal, hein? Vai ficar mal. Eu quero uma palavra só, uma palavra de cada um, olhando no olho de quem está assistindo a gente, foram milhares de pessoas assistindo a gente, olho no olho dessa pessoa e, numa palavra, uma palavra de estímulo ou de conselho,
para quem ainda não se sente, ou para quem ainda se sente, de alguma forma, preso ou inibido por conta dessa bobagem chamada idade. Então, uma palavra só. Qual é a sua palavra, Ivonete? Não tem idade. É uma palavra. Você falou 4. Uma palavra. Chamo você depois. Quem é que já tem a palavra? TT. Liberte-se. Liberte-se. Rosane. Merecimento. Matsu. Vivam! Yara. Gratidão. Títio. Coragem. Edson. Não deixar de persistir na vida. Eu diria Uma persistência, porque eu não vou brigar com você. Persistência. Ok. Deixei minha amiga por último, porque ela agora viu todo mundo, ela pensou na palavra. Faltou o vocábulo, faltou o vocábulo. É. Então, vou... E você achou. Persistência. Merecimento. Merecimento. Gente, merecimento, eu é que estou feliz aqui. Quero agradecer a vocês, agradecer ao público que acompanhou a gente por esse tempo todo. Foi uma experiência maravilhosa para mim, me senti totalmente confortável, o que nem sempre é muito fácil hoje em dia, mas eu quero agradecer a vocês, em nome de todo o nosso grupo, que a gente chama de Família Focus, por nos dar o privilégio de ter opiniões tão especiais, pessoas tão especiais. Um grande beijo. E o Batata Quente volta na quarta-feira com um tema delicadíssimo. Quero voltar para o Brasil. Brasileiros que estão insatisfeitos aonde estão no mundo. Brasileiros da Itália, brasileiros do Japão, brasileiros da Inglaterra, brasileiros do Canadá, brasileiros dos Estados Unidos, que, apesar da crise no Brasil e da crise nos países onde estejam esses países com grave crise ou não, ou já voltaram ou querem voltar para o Brasil. Nós vamos saber quais são as razões dessas pessoas e, para quem já está lá, como foi a reentrada na atmosfera. Quarta-feira, 20h30, Batata Quente 23. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.